Existem histórias que transcendem o dinheiro. Histórias que te fazem questionar tudo aquilo que aprendeu sobre riqueza, sucesso e o verdadeiro significado de ser milionário. Essa é uma delas. A história de um homem que acumulou bilhões em sua conta bancária, mas descobriu que a maior fortuna do mundo não cabe em nenhum banco. Não é sobre criptomoedas. Não é sobre ações na bolsa de valores. Não é sobre propriedades de luxo ou heranças milionárias. É sobre algo tão simples, tão óbvio, tão próximo de todos nós, que a maioria nunca percebe. Siga comigo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga suas próprias possibilidades financeiras e pessoais. Comece pela curiosidade. Essa é a primeira chave que vai abrir todas as portas. Porque curiosidade não custa nada, mas riqueza sim. Muita gente gasta centenas de milhares em cursos, em seminários, em consultores financeiros, buscando o grande segredo. Mas o segredo não é um número, não é uma fórmula, é uma atitude. É um jeito completamente diferente de olhar para o mundo e enxergar oportunidades onde os outros veem apenas paredes. Nosso bilionário descobriu isso muito cedo. Enquanto seus colegas de classe estudavam para tirar boas notas no colégio, ele fazia algo completamente diferente. Ele observava, ele perguntava, ele questionava tudo. Seus professores chamavam de questionador. Seus pais chamavam de criança difícil, mas ele estava fazendo algo que nenhuma escola ensinava. Estava treinando a mente para ver além das respostas prontas. A primeira fortuna nunca é a maior. Todos os bilionários que estudaram história da riqueza sabem disso. Porque a primeira milhão é sempre o resultado da sorte, do timing, ou simplesmente de estar no lugar certo na hora certa. Mas a segunda, a terceira, a centésima, essas vêm do conhecimento. Nosso personagem fez sua primeira grande quantia de forma quase banal. Um negócio comum, um produto comum, nada de especial. Ganhou dinheiro como qualquer empresário ganharia. Mas depois que viu aquele primeiro milhão cair em sua conta, algo mudou. Algo clicou. Porque agora ele sabia que era possível. Agora ele tinha prova viva de que o impossível era, na verdade, muito possível. Esse é um ponto de virada que a maioria das pessoas nunca atinge porque desiste antes. Então, veio a descoberta. O grande insight. Aquele momento em que você jura que consegue ouvir o vidro quebrando dentro da própria cabeça. Ele estava em uma ceia de negócios, cercado por outros bilionários, quando percebeu algo absurdo. Nenhum deles sabia realmente em que estavam investindo. Eles só sabiam que estavam ficando mais ricos. E foi aí que a verdade o atingiu como um raio. A maior riqueza não era o dinheiro em si. Era o conhecimento sobre onde colocar o dinheiro. Era a rede de pessoas. Era o acesso à informação que o resto do mundo não tinha. Era o poder de decisão baseado em insights que ninguém mais enxergava. Muitos bilionários guardam isso como segredo religioso. Mas ele não. Ele começou a compartilhar. A estrutura de poder é mais frágil do que parece. Quando você descobre isso, quando você realmente compreende, tudo muda. Porque significa que as estruturas que parecem imóveis, que parecem eternas, que parecem impossíveis de quebrar, na verdade se movem o tempo todo. Elas se movem porque foram criadas por pessoas. E se pessoas criaram, pessoas podem demolir. Nosso bilionário entendeu que nenhum banco realmente guarda a maior riqueza. Os bancos apenas guardam o fruto da riqueza, o reflexo da riqueza, a sombra da riqueza. A riqueza real, a que não passa pelo caixa de nenhuma instituição financeira, é intangível. É relacional. É construída através de confiança, de reputação, de influência, de conhecimento acumulado, de visão de futuro, de network estratégico. Você pode ficar rico apenas com dinheiro, mas pode ficar eternamente rico apenas com influência. A diferença entre os ricos temporários e os ricos permanentes é essa exata compreensão. Os ricos temporários acumulam capital financeiro e esperança. Os ricos permanentes acumulam capital social, intelectual e cultural. Nosso bilionário começou a fazer transições estratégicas em sua empresa.
Tudo que ele fazia tinha um propósito duplo: gerar lucro e gerar conhecimento. Tudo que ele comprava tinha um objetivo triplo: agregar valor, criar oportunidades de relacionamento e construir marca pessoal. Cada decisão estava interconectada. Cada movimento era parte de um xadrez bem maior do que a maioria conseguia enxergar. Os bancos queriam trabalhar com ele porque ele tinha dinheiro, mas os bancos nunca souberam que ele tinha algo muito mais valioso do que dinheiro. Ele tinha acesso. Acesso a mercados, a pessoas, a tecnologias, a oportunidades que não estão publicamente disponíveis. Esse acesso valia bilhões, mais do que bilhões. Porque o dinheiro de hoje pode ser perdido amanhã. Mas o acesso é praticamente permanente. Uma vez que você está dentro de certos círculos, uma vez que pessoas poderosas o conhecem e confiam em você, você tem um seguro contra qualquer crise financeira. Porque sempre haverá uma oportunidade. Sempre haverá uma porta aberta. Sempre haverá alguém disposto a investir em você novamente. Então, came o momento crítico. O ponto em que tudo poderia desabar. Uma crise econômica, uma recessão global. Seus negócios principais começaram a ruir como castelos de areia. Investidores começaram a deixar o barco. Parceiros começaram a desfazer contratos. Os jornais começaram a especular sobre sua falência iminente. E foi exatamente nessa hora que a verdadeira riqueza se revelou. Porque todos aqueles relacionamentos, toda aquela reputação, toda aquela confiança que ele tinha construído ao longo dos anos não desapareceu quando o dinheiro começou a sumir. Pelo contrário, cresceu. Porque quando você realmente precisa de ajuda, é quando você descobre quem realmente acredita em você. E as pessoas que acreditavam nele, elas moveram céus e terras para ajudá-lo. Investidores que ele conhecia fizeram apostas nele porque conheciam seu caráter. Empresários que havia ajudado no passado retornaram o favor multiplicado. Seu network, aquela riqueza invisível que os bancos não conseguem medir, o salvou do desastre completo. Enquanto outros bilionários, aqueles que tinham apenas dinheiro guardado em cofres, desapareceram naquela crise. Liquidaram tudo. Decidiram se aposentar. Ou ainda pior, começaram do zero. Nosso personagem, porém, apenas mudou de direção. Pivotou. Usou o conhecimento e as conexões para explorar novos mercados. Em 2 anos, estava ainda mais rico do que antes. A moral dessa história não é complexa, mas é revolucionária. A real liberdade financeira não vem do dinheiro. Vem do que você sabe. Vem de quem você conhece. Vem de quantas portas abrem quando você bate nelas. Vem da reputação que você constrói quando ninguém está olhando. Vem das promessas que você cumpre quando cumpri-las te custa caro. Porque riqueza é temporária, mas influência é permanente. Dinheiro pode ser roubado, mas reputação só é perdida se você der um jeito de perder. O conhecimento pode ser esquecido, mas se você compartilhar o conhecimento com outras pessoas, ele se multiplica, ele fica vivo. Ele se torna parte de outras pessoas. A lição que poucos conseguem aprender, mas que nosso bilionário aprendeu cedo demais para sua própria sorte. É essa. O verdadeiro ouro não é guardado em nenhum banco, porque o verdadeiro ouro não é feito de ouro. É feito de relacionamentos. É feito de confiança. É feito de integridade. É feito de conhecimento aplicado com sabedoria. É feito de ações tomadas no momento certo para ajudar a pessoa certa. Porque quando você planta sementes de confiança, quando você cultiva relacionamentos genuínos, quando você compartilha conhecimento livremente, essas sementes crescem em um jardim que ninguém consegue destruir. Então aqui está o ponto. Você não precisa nascer milionário. Você não precisa herdar uma fortuna. Você não precisa esperar pela sorte. O que você precisa fazer é começar agora a construir a riqueza que nenhum banco consegue guardar. Comece com uma pessoa. Construa um relacionamento genuíno. Agregue valor. Compartilhe conhecimento. Mantenha suas promessas. Cumpra seus compromissos. Seja confiável. Seja consistente. E depois faça isso novamente. Com outra pessoa. E depois outra. E depois outra.
Não demorará muito tempo até que você perceba que construiu um ativo que os bancos não conseguem medir, mas que vale absolutamente tudo. Porque quando tudo desaba, como desaba para todos em algum momento, esse ativo vai estar ali, salvando você, abrindo portas, criando oportunidades, conectando você com a próxima grande chance. Porque essa é a riqueza real. Essa é a riqueza que os bilionários de verdade conhecem, protegem e nutrem todos os dias de suas vidas. Deixe seu comentário abaixo contando qual foi o maior insight que você tirou dessa história. Se isso mudou sua forma de pensar sobre riqueza e sucesso. Se você já percebeu esse tipo de valor invisível operando em sua própria vida. E se sim, o que você vai fazer agora para começar a cultivá-lo com mais intencionalidade? Porque comentários genuínos são exatamente o tipo de moeda que eu mais valorizo. Clique no like se essa ideia ressoou em você. Inscreva-se no canal para não perder a próxima história sobre as verdades invisíveis que movem o mundo dos bilionários e que você pode começar a usar em sua vida ainda hoje. Obrigado por estar aqui. Voltamos em breve.